Olá, seja bem-vindo ao curso Gráficos. Neste curso, você irá aprender a criar gráficos no Excel do tipo coluna, barra, linha, pizza e combinação. Inserir e formatar os elementos do gráfico, como eixos, títulos, rótulos, legenda, dentre outros elementos do gráfico. Um gráfico resume o que já se sabe sobre os dados e revela o que não é evidente, transmitindo ideias que dificilmente seriam visíveis de outra forma. Vamos agora para a parte interessante do Excel, que é a parte prática. Lembrando, se você não tiver instalado na sua máquina o Excel, providencie o mesmo para um melhor aproveitamento durante o curso. Abra a janela do seu Excel, clique em Abrir outra pasta de trabalho. Vá na pasta onde você salvou o arquivo deste curso e o abra. Vamos aprender agora a criar um gráfico de coluna. Nós temos várias formas. Eu vou mostrar algumas. Vou clicar em qualquer célula da área de dados. Não precisa selecionar, porque o Excel já entende quem faz parte da área de dados, a não ser que você só queira mostrar essa representação no gráfico só de alguma área. Então, nesse caso, você selecionaria. Nós temos uma tecla de atalho que cria o gráfico padrão, que é o gráfico de coluna, que é a tecla Alt F1. Então, pressionou o Alt F1, ele já cria um gráfico de coluna. Esse gráfico a gente pode arrastar. Então, quando aparece a seta de 4 sentidos, clica, segura e arrasta. Então, você pode mover para onde você quiser, pode aumentar ou diminuir. Então, se você pegar nos cantos e andar em diagonal, você já aumenta tanto a largura como a altura, ou também pode diminuí-las. Então, aqui no caso, eu vou diminuir, vou arrastar o meu gráfico aqui para baixo. Então, esse ajuste podemos efetuar. Quando criamos o gráfico, ele abriu aqui ferramentas de gráfico, onde temos a guia Design e Formatar. Então, nós temos essas duas guias. Tudo relacionado ao gráfico é nesta área, Design e Formatar. E aqui, no gráfico, ele também aparece o sinal de adição, que são os elementos do gráfico, o pincel, que é estilo do gráfico, e filtros do gráfico. Caso a pessoa criou o gráfico errado, ele clica e usa o delete. Então, deletou, o gráfico apagou. Eu poderia criar um gráfico também em outra guia de planilha, uma guia de planilha gráfico. Então, eu também vou clicar em qualquer local da área de dados. E nós também temos uma tecla de função, que é o F11. O F11 ele vai criar uma guia, mas não é uma guia de planilha, é uma guia gráfico. E aqui ele já cria lá o graph, alguma coisa. Isso aqui a gente poderia renomear, sei lá,
gráfico de vendas, coluna. Viram que ele também cria o padrão. Então, aqui ele já criou. Caso a pessoa queira excluir a guia de gráfico, clica com o botão da direita sobre a guia e lá temos a opção excluir. Ele dá um aviso, o Excel excluirá permanentemente esta planilha. Deseja continuar? Vou excluir. Também posso inserir o gráfico, basta eu clicar em qualquer local da área de dados e clicar na guia Inserir. Nós temos o grupo Gráficos e lá nós temos a opção Gráficos Recomendados. Então, o próprio Excel ele já recomenda um bom gráfico para apresentar os seus dados. Quando você clica, ele já te dá algumas sugestões, algumas recomendações. Então, aqui ele usou o gráfico de coluna agrupada, ou o coluna empilhado, ou área, ou barras agrupadas. Se você descer na barra de rolagem, ele já mostra aí mais recomendações. Assim como também poderia vir em todos os gráficos. Eu vou cancelar e eu também posso fazer, também clicando na guia Inserir, aqui em Gráficos, e aqui nós temos os gráficos separados. Então, inserir gráfico de coluna ou de barra. Use este tipo de gráfico para comparar visualmente valores entre algumas categorias. Então, o que é importante no gráfico? Os dados e a escolha do gráfico. Então, viram que o próprio Excel já mostra o que cada gráfico faz. Se eu clico lá na seta, ele me mostra as opções, gráfico de coluna em 2D, onde eu tenho lá o agrupado. Viram que ele já faz o gráfico. Eu também tenho o gráfico de coluna 2D empilhado e também o gráfico 2D coluna 100% empilhada. Também temos os 3Ds, então aqui ele já mostra. E também temos o barra, tanto 2D como 3D. Eu vou escolher o coluna 2D agrupada, que é o padrão, e aqui ele também já criou o gráfico. Aqui posso aumentar ou diminuir, vou arrastar e eu vou colocar o meu gráfico aqui embaixo por opção. Bom, clicou fora, some a guia Ferramentas de Gráfico. Clicou na área de gráfico, ele retorna. Uma outra característica, se eu estiver na área da planilha e clicar em Arquivo, Imprimir, sai a planilha e o gráfico. Se eu estiver na área do gráfico e mando imprimir, só sai o gráfico. Então, viram? Se você estiver na área da planilha e mandar imprimir, sem configurar nada, ele já sai a planilha e o gráfico. Se você estiver na área do gráfico, só sai o gráfico. Agora vamos dar um acabamento no gráfico. Então, vou clicar na área do gráfico e lá na guia Design, então vou clicar lá na guia Design, em Ferramentas de Gráfico, e lá nós já temos a opção Estilos de Gráfico, Alterar Cor. Então, aqui ele já tem alguns esquemas de cor, cor 1, cor 2. Viram que ali o gráfico já vai mudando. Ó. Cor 3, cor 4, monocromático. Se eu descer na barra de rolagem, tem várias.
Então, eu vou escolher aqui este azul. Então, na hora que eu clico, ele já faz lá uma escala de cores em azul. Também posso escolher um estilo de gráfico. Então, se eu clicar aqui no botão mais, no estilo, ele tem vários. Estilo 1, que é o padrão. Aqui ele já abre um outro tipo, título do gráfico, valores. Esse aqui já tem fundo. Então, aqui nós temos vários itens. E aí eu posso escolher. Vou escolher este aqui com o fundo escuro. Então, ali ele já veio e já aplicou isso ao gráfico. Aí a pessoa fala, gostaria de voltar para o padrão. Então, vou clicar lá no meu estilo 1 e ele retorna para o padrão. Aqui eu tenho o símbolo de adição. Então, quando eu clicar ali, elementos do gráfico, eu posso adicionar itens ou remover itens. Então, por exemplo, eu não quero linha de grade. Então, isso aqui é a linha de grade. Eu vou desligar. Então, quanto menos conteúdo você tiver no gráfico, é melhor para você representar. Então, quanto mais itens, mais poluição, pior para entender o gráfico. Legenda veio aqui na parte inferior, mas eu poderia mudar. Então, quando eu clico aqui na seta, eu tenho mais opções. À direita, parte superior, à esquerda, inferior, ou mais opções. Eu vou deixar à direita. Então, ali já ficou os rótulos dos meses, janeiro, fevereiro e março. Viram que o nosso eixo X já pegou os vendedores, o nosso eixo Y já pegou os valores. Então, aqui no título do gráfico, eu vou incluir, eu vou colocar aqui vendas do primeiro trimestre. 2018, por exemplo, e vou efetuar a entrada. Então, ali ele já entrou o título. Se eu quiser mexer na fonte, vou lá na guia página inicial e eu vou reduzir aqui a fonte para 11. Então, ali ele já entrou. Vou clicar aqui, ele já aparece eixo vertical. Viram que cada área do gráfico tem um nome. Então, vou lá no eixo vertical. E também vou reduzir o tamanho da fonte. Vou colocar aqui 7. Assim como eu poderia colocar o estilo, cor, normal. Vou diminuir também a fonte da minha legenda. Vou colocar 7 também. E também do meu eixo horizontal, onde eu tenho as categorias, o nome dos vendedores. E também vou reduzir para 7. Também posso fazer o seguinte, no gráfico, vou clicar no símbolo de adição, e aí a pessoa fala assim, eu gostaria de mostrar os valores internamente. Então, se eu vier aqui em rótulos de dados, ele já aparece os valores. Tem hora que é bom e tem hora que é ruim. Aqui no nosso gráfico, ele vai ficar muito poluído. Então, eu vou desligar. Também poderia habilitar tabela de dados. Aí, junto ao gráfico, ele já coloca os valores. Isso é interessante quando o gráfico está isolado. Aqui, no caso, como ele já está junto com a planilha, não é interessante. Vou remover. Também tenho barra de erros, ele já me abre ali. Linhas de grade, que eu posso ligar
ou desligar. Inclusive, eu posso habilitar horizontal, vertical, horizontal secundária. Então, eu vou habilitar o vertical principal também. Então, ali ele já faz uma divisão. Às vezes, isso deixa muito poluído. No nosso caso, eu vou remover as linhas de grade. E vou retornar. Então, essa é a ideia. Aqui no estilo de gráfico, ele abre aquela parte que nós já vimos, que é lá no design, essa parte aqui do alterar cor. Viram que aqui eu tenho cor e estilo. É a mesma coisa. E também temos o filtro. Então, o filtro, às vezes, a pessoa fala assim, eu só quero visualizar o fevereiro. Então, eu venho aqui, habilito o fevereiro e clico no aplicar. Então, ali ele só mostrou fevereiro. Aí a pessoa fala assim, eu quero ver o fevereiro e o março. E só os vendedores A, C e F. Clico em aplicar. Então, ali ele já me mostrou só o fevereiro e o março e as categorias que selecionamos, o A, o C e o F. Bom, vou voltar a mostrar todos. Então, basta habilitar e clicar no aplicar. E aí, retornou para o padrão. Vamos aprender agora a mover o gráfico, ou para uma guia de planilha já existente, ou para uma guia de gráfico. Lembrando que o gráfico é um objeto. Então, vou clicar na área do gráfico, vou clicar na guia, lá em ferramentas de gráfico, na guia Design, no grupo Local, e lá nós temos o botão Mover Gráfico. Vou clicar, aqui ele pede se a gente quer jogar o gráfico como nova planilha ou como um objeto. E aí posso escolher a guia de planilha. No caso, eu vou jogar como uma nova planilha. Vou deixar esse nome mesmo e vou clicar no OK. Então, lembram que a gente usou o F11, que criou uma guia de gráfico. Foi o que ele fez. Só para vocês verem, se eu clicar em vendas mensal, o gráfico saiu desta guia e foi jogada aqui. E às vezes ao contrário, eu tenho isolado e quero jogar junto a uma guia de planilha. Então, para isso, também vou lá na guia Design, no grupo Local, vou clicar no botão Mover Gráfico, só que agora eu vou escolher como objeto em. Aqui poderia escolher a guia de planilha, no nosso caso, vendas mensal. E vou clicar no OK. Então, viram que ali ele já apagou a guia de gráfico e já levou o nosso objeto para a planilha vendas mensal. Vou só fazer aqui o ajuste. Então, essa é a ideia aí para mover o gráfico. Vamos supor que amanhã entrou um novo mês. Então, aqui eu vou selecionar e vou arrastar para a direita. Então, ou aqui você pegou esses dados em outro local, ou digitou. Aqui eu não vou mudar os valores, vou manter o valor do mês anterior. Então, nós temos várias formas de fazer isso. Vou mostrar algumas. Eu vou clicar aqui na área do gráfico. Então, quando a gente clica na área do gráfico, repare que em volta fica uma área azul. Então, ali eu poderia fazer isso aqui, ó, clicando, segurando e arrastando. Ele automático já entrou aqui no gráfico. Assim como eu poderia fazer, eu só quero ver o janeiro, ou janeiro e fevereiro. Então, posso escolher.
Vou arrastar aqui até o março para vocês verem. Outra forma seria a seguinte: eu vou clicar na guia Design e lá nós temos o grupo Dados e temos a opção Selecionar dados. Então, aqui a gente tem uma visão de onde estão vindo as informações para série e para as categorias. Então, aqui, se eu quiser colocar uma nova série, eu clico no adicionar, vou pegar nome da série, poderia digitar, mas aqui eu já vou pegar aqui na coordenada, vou clicar no F4. E quais são os valores da série? Então, vou deletar esse conteúdo e eu vou marcar do F5 ao F9. Clico no OK, OK novamente, e viram que ali ele já entrou também como uma série no gráfico. Também poderia selecionar, copiar, colar, também funcionaria. Vou mostrar para vocês verem. Então, aqui eu selecionaria, copiaria, viria aqui na área do gráfico e colaria. Viram que ele também funciona. Então, como eu comentei, tem várias formas da gente fazer esta ação. E aqui já adicionamos aí mais um mês no gráfico, sem precisar recriar o gráfico. Essa é a vantagem. Vamos aprender a trocar os dados nos eixos do gráfico rapidamente. Então, vou clicar na área do gráfico e a ideia aqui é a seguinte: eu gostaria que os meses viessem aqui para o nosso eixo X e os vendedores viessem para a legenda. Então, para isso, nós vamos lá em ferramentas de gráfico, guia Design, grupo Dados, e lá nós temos o botão Alternar linha e coluna. Então, aqui ele já vai trocar os dados nos eixos. Clicou, ele já inverteu. Então, os meses já vieram para o meu eixo horizontal e os vendedores já vieram para a legenda. Viram que isso, de forma rápida, fizemos esta ação, sem precisar ficar criando o gráfico também novamente. Vou colocar agora em destaque o menor valor que eu tenho lá no gráfico. Então, vou lá no mês de janeiro, na série F, e eu vou dar um clique. Quando nós demos um clique, ele pegou toda a série. Eu vou clicar novamente só nesse ponto. Então, ali ele mostra a série F, ponto janeiro. Então, quando clicamos, ele selecionou. Para alterar a cor, eu vou clicar lá em ferramentas de gráfico, formatar. E aqui eu tenho a opção de preenchimento da forma. Aqui eu poderia usar textura, gradiente, posso usar até uma imagem, mais cores de preenchimento. Eu já vou pegar aqui uma cor do tema. Vou pegar aqui o vermelho e vou dar um clique. Então, ali já alteramos a cor de uma série. Lembrando que cor, como o gráfico tem várias áreas, a gente pode incluir cores em vários locais do gráfico. Só cuidado para não poluir o gráfico, senão fica difícil depois a pessoa poder entender estas áreas do gráfico. Vamos aprender agora a mexer na escala de valores do gráfico. Eu poderia vir aqui na área do gráfico e clicar aqui no item Eixo Valores. Viram que cada área do gráfico tem um nome, ó. Título do gráfico, legenda, aqui dentro série, e assim vai.
área do gráfico, aqui área de plotagem. Então, cada área aqui possui um nome. Às vezes fica difícil a pessoa saber qual é a área. Então, uma forma de localizar isso é aqui em ferramentas de gráfico, guia formatar. E aqui no grupo seleção atual, nós temos aqui as áreas do gráfico, área de plotagem. Então, se eu clico, ele já coloca em destaque. Área do gráfico, eixo horizontal, viram como ele seleciona, eixo vertical e assim sucessivamente. Então, aqui no caso, ou eu clicaria, ou viria aqui e escolheria eixo vertical. E vou dar um clique aqui no formatar seleção. Então, aqui ele vai exibir o painel de tarefas. E aqui do lado ele já abre, formatar eixo. Só para vocês entenderem, se eu clicar na área do gráfico, ele já mudou. Formatar a área do gráfico. Se eu clicar aqui em título do gráfico, formatar título do gráfico. Se eu clicar aqui, formatar legenda. Se eu clico aqui, formatar série de dados e assim sucessivamente. Bom, no caso, eu vou clicar em eixo vertical, ele já aparece aqui formatar eixo e eu tenho aqui embaixo 4 opções. Preenchimento, pode ser linha, posso mudar a cor, cor de preenchimento, cor da linha. Também temos sombra, são os efeitos, brilho, borda. Só que depois deem uma explorada, porque tem muitos detalhes. Propriedades de tamanho, então aqui ele já me mostra. E opções do eixo, que é o que interessa para a gente. E aqui nas opções do eixo, nós temos limites mínimo. Então, esse mínimo eu vou alterar. Então, a gente pode mexer na escala do gráfico. Então, nem sempre, às vezes, o que você está vendo no gráfico é a representação real dos dados. Então, eu vou lá, vou colocar mínimo 2.000 e o máximo eu vou colocar como 7.000. No principal aqui, eu vou colocar de 1.500 em 1.500. Aqui também tenho a unidade secundária, no caso a gente não está trabalhando lá com secundário, mas poderia mexer. E ali ele já alterou e já colocou de 1.500 em 1.500. E já mexemos na escala. Então, clicou fora, ele volta. Se a pessoa quiser retornar para o padrão, eu clico, vou novamente lá no opções do eixo e clico aqui na seta para baixo. E aqui, para voltar, eu tenho a opção redefinir, eu não preciso entrar valor. Quando eu redefino, ele já volta para o padrão. Eu vou deixar aqui no formato anterior, então vou colocar aqui o 2.000 e aqui o 7.000. E vou deixar de 1.500 em 1.500. Então, ali já mexemos na escala. Vou fechar o painel aqui do lado direito. E agora nós vamos aprender a inserir uma imagem no gráfico. Então, eu vou clicar na área do gráfico. Aqui eu vou colocar um logotipo que eu queria anexar ao gráfico. Vou clicar na guia Inserir. No grupo Ilustrações, nós vamos clicar no botão Imagens do arquivo. Também poderemos colocar uma imagem online ou formas. No caso, eu quero imagens. E aqui eu vou pegar
o logotipo. Clico em inserir. Então, ali ele já inseriu. Como ele está muito grande, vou lá em ferramentas de imagem, formatar. Vou diminuir aqui a minha imagem, ou posso clicar, segurar e arrastar para aumentar ou diminuir. Também já posso mover a minha imagem para onde eu quero. No caso, eu vou deixar aqui no canto superior esquerdo mesmo. E vou clicar fora para vocês entenderem que agora, se eu movimento o gráfico, ele faz parte da área do gráfico. Então, nós anexamos o logotipo na área do gráfico. Vamos aprender agora a salvar o gráfico como um modelo. Então, definir todo o meu padrão, definir cores, inserir logotipo, definir o intervalo lá que eu quero, tudo isso na área do gráfico. E agora eu gostei desse layout que montei e eu vou usar várias vezes. Então, em vez de toda vez eu ficar perdendo tempo com o gráfico, por isso que é interessante salvar como modelo. Você pode ter quantos modelos você desejar. Então, para salvar como modelo, eu vou clicar na área do gráfico, clico com o botão da direita na área do gráfico, vai aparecer aí um menu suspenso e lá nós temos a opção salvar como modelo. Então, aqui ele vai criar um arquivo com a extensão CRTX, ele salva isso numa pasta especial, que é a pasta de modelos do gráfico. Eu vou alterar aqui o nome do meu arquivo modelo, eu vou chamar de GCT, gráfico coluna treinamento. E eu vou salvar. Bom, vou clicar fora. Então, a qualquer momento, se você criar um gráfico e quiser usar o template, normal. É rápido e fácil. Vamos aplicar o modelo para a gente ver? Então, eu vou selecionar aqui, ó, do B4 ao C9. A gente pode ter vários gráficos na mesma planilha. Eu vou usar aqui o atalho Alt F1. Então, ele já criou o gráfico. Eu vou arrastar ele um pouquinho para cá, diminuir. E aqui a pessoa gostaria de usar o template. Então, nesse caso, ele vai clicar lá na guia design, no grupo tipo, eu vou clicar lá em alterar tipo de gráfico, e aqui nós temos a opção modelos. Vou clicar. Olha o nosso modelo ali, ele já mostra. Eu vou clicar. E aqui ele já aplicou o modelo. Já trouxe as cores, a escala que definimos, o logotipo. Ah, quero criar mais um gráfico. Vou marcar do B4 ao B9. Ah, vou selecionar agora só a coluna fevereiro. Também vou usar o Alt F1. Criou aqui o gráfico. Vou diminuir aqui um pouquinho. Colocar aqui embaixo. E aqui a pessoa também fala, gostaria de usar o modelo. Então, vou novamente lá na guia design, no grupo tipo, alterar tipo de gráfico. Vou lá em modelo e eu vou usar lá o meu template para que ele aplique. E vejam ali que ele já usou o mesmo padrão. Então, essa é a vantagem de se trabalhar com modelos. Eu vou apagar esses gráficos, vou deletar
e vou deletar. Bom, vimos aí o conceito do gráfico. Agora nós vamos ver os tipos de gráfico e aproveitar também e dar alguns acabamentos. Então, eu vou clicar na guia Vendas Anual e aqui nós vamos criar um gráfico de barra. Então, eu vou clicar em qualquer local da área de dados, vou clicar aqui no B4, vou clicar na guia Inserir, no grupo Gráficos, e eu vou clicar aqui na seta para baixo, no Inserir Gráfico de Coluna ou Barras, e eu vou escolher o barra 2D. Clico. Bom, reparem, deixa eu diminuir aqui um pouquinho o gráfico. Então, reparem que o gráfico, ele trouxe duas séries. Opa, mas esse aqui não é uma série. Então, como eu arrumo isso? Aqui em Ferramentas de Gráfico Design, lá no grupo Dados, eu vou clicar em Selecionar Dados. Vou clicar aqui onde eu tenho entradas de legenda, que é a série, no ano, e peço para remover. Aqui ele veio com a série 1, 2, 3, 4. Vou editar, que é a nossa categoria, e a nossa categoria é o ano. Então, eu vou marcar do B5 ao B9. Dou um OK. Agora ficou correto. Clico no OK novamente. Vou arrastar o meu gráfico para cá. E agora eu vou fazer alguns acabamentos aqui no meu gráfico. Então, eu quero desligar alguns itens, habilitar outros. Então, eu vou aqui em Elementos do gráfico, clico, e eu vou desligar Legenda. Vou desligar também Linha de grade. Vou escolher rótulos de dados, só que o rótulo de dados, por padrão, ele veio na parte externa. Eu quero ele no centro. Então, eu clico aqui na seta para a direita, em rótulos de dados, ele abre mais opções, onde eu tenho centro, extremidade interna, base interna, extremidade externa, que é o padrão, texto explicativo. Eu vou escolher centro. Como colocamos os valores internamente, já não precisamos desse eixo. E aqui eu vou desligar o meu eixo horizontal principal. Clico, já desligou. Então, manteve lá o ano e desligou de valores. Também vou clicar na área do gráfico para dar um acabamento e vou lá em formatar. Formatar seleção, lá no grupo Seleção Atual. E aqui eu vou no preenchimento e eu vou escolher preenchimento. E eu vou colocar um preenchimento sólido. E aqui eu vou escolher uma cor. Vou escolher esse amarelinho aqui, ó. Então, ali ele já trocou. Vou clicar aqui nessa minha série. Aqui, se quiser, posso deixar até o amarelo um pouquinho mais claro, mexendo aqui na transparência, colocar 30%. Vou clicar aqui na série e aqui eu queria alargar um pouquinho a largura desta barra. Então, aqui ele já está formatar série. Vou clicar em opções da série. E aqui na largura do espaçamento, quanto menor, minha barra maior. Quanto maior, minha barra mais fina.
eu vou colocar ali 50%. Então, ali a minha barra já aumentou de altura. Vou clicar aqui na área do gráfico, vou aqui onde eu tenho preenchimento, e aqui também vou colocar uma borda. Então, vou escolher linha sólida, posso escolher a cor da borda, vou escolher aqui esse preto aqui mais claro, vou escolher uma largura um pouquinho mais grossa, então vou colocar aqui 1,25, e eu vou colocar também o tipo, colocar essa dupla. Vou fechar o quadro de formatação, vou clicar fora, e ali o nosso gráfico já está com acabamento. Só para incrementar, vou clicar na área do gráfico, vou clicar onde eu tenho o título. Lá em ferramentas de gráfico, no formatar, eu vou usar um estilo de word art. Então, eu clico e eu vou usar aqui o primeiro, preenchimento. Então, o primeiro estilo aqui. Aqui eu vou clicar onde eu tenho o meu eixo vertical, clico lá na guia página inicial e eu vou diminuir aqui um pouco a fonte. E vou colocar um itálico. Clico fora e agora o meu gráfico estaria pronto. Então, viram que para montar o gráfico foi rápido, perdemos tempo às vezes na formatação. Como já aprendemos, poderia criar um modelo. Então, você pode ter quantos modelos vocês quiserem. Vamos clicar na guia de planilha, vendas, país. Então, aqui nós vamos montar agora um gráfico de linha. Então, aqui eu tenho os produtos e os valores lá de cada local, Brasil, Argentina e Itália. Então, eu vou clicar no B4, vou clicar lá na guia inserir, lá no grupo gráficos, e eu vou escolher aqui o gráfico de linha. Vou clicar, tenho vários, 2D, 3D, área. Vou escolher aqui o meu gráfico de linha 2D com marcadores. Então, vou clicar. Então, ali ele já criou o meu gráfico de linha. Vou adicionar um título no meu gráfico. Vou colocar aqui vendas por país. Então, ali ele já incluiu. Vou mexer na minha escala. Então, lá no meu eixo vertical, clico. Vou lá em formatar. Vou lá em formatar seleção. E aqui eu vou colocar o mínimo de 500 e o meu máximo eu vou colocar 1.800. Quero de 500 em 500. Então, ali ele já fez a nossa alteração da escala. Vou clicar aqui na área da série. Então, vou aqui no Série Brasil, fechar essa formatação. Então, lá na Série Brasil, eu vou lá em Formatar Seleção, vou clicar aqui em Linha de Preenchimento, e aqui eu vou escolher Marcador. Então, Marcador, opções de marcador. Então, aqui ele está com automático. Se eu clico aqui no interno, eu posso alterar o meu marcador. Então, ali eu tenho alguns tipos. Eu vou ficar com esse aqui,
que é o Brasil. Vou aumentar um pouquinho aqui o tamanho para 8. E vou escolher aqui cor, pegar o verde. Borda, eu quero sem linha. E também vou aqui na linha, então vou clicar em linha, e aqui eu vou alterar a cor da minha linha para o verde. Outra coisa, vou aqui em efeitos, vou lá em sombra, e eu vou escolher aqui uma pré-definição. Pegar esse aqui, ó, deslocamento central. Vou clicar na Argentina, vou colocar também aqui uma pré-definição, escolher esse. Vou lá no linha de preenchimento, vou escolher um marcador, opções do marcador, vou escolher aqui interno e eu vou pegar aqui o quadrado. E aqui também vou colocar 8. Preenchimento, eu vou escolher um azul. E a minha linha também a cor azul. Vou clicar no de baixo. Aqui eu vou desligar também no marcador a borda, deixar sem linha. Vou clicar na série que é a Itália. E a Itália eu vou colocar um vermelho. Então, vou lá no preenchimento, vou colocar o vermelho. Vou alterar o marcador. Então, opções do marcador. Escolher interno. Esse aqui eu vou colocar o triângulo. Aqui vou deixar sem linha. Vou na linha, vou escolher aqui a cor da linha. Vou escolher um verde mais escuro. E vou colocar também uma sombra, uma pré-definição, deslocamento central. Então, clico fora e ali já demos o acabamento. Aqui eu vou retornar aqui para a série. Deixa eu só aumentar aqui o marcador. Então, interno e aqui 8. Fecho isso aqui. Vou clicar aqui na área de plotagem. E na área de plotagem, vou colocar uma cor de preenchimento, que eu também posso fazer aqui. Então, vou colocar aqui um cinza. Então, viram que ali já fiz o acabamento. E eu quero tirar a borda em volta do gráfico. Então, clico aqui. Também vou lá em contorno da forma e escolho sem contorno. Clico fora e ali o meu gráfico já está com o acabamento. Então, vou arrastar ele um pouquinho para cá. E ali já demos um acabamento no gráfico. Vamos clicar na guia de planilha, negócios. E agora nós vamos ver o gráfico de pizza. Vou clicar no B4 e clico em inserir, grupo gráficos, clicar aqui na seta para baixo, inserir gráfico de pizza ou de rosca, e eu vou pegar o gráfico de pizza 3D. Vou utilizar elementos do gráfico, vou desligar título do gráfico e legenda.
e eu vou habilitar rótulos de dados. Só que agora, rótulos de dados, eu vou clicar aqui na seta e eu vou escolher mais opções. Ele abre lá o formatar. Aqui eu vou pedir para ele me mostrar o nome da categoria e a porcentagem. Eu não quero ver valor, mas poderia também. No caso, eu quero o nome da categoria e porcentagem. E eu vou pedir aqui para colocar posição do rótulo, extremidade externa. Vou clicar na área de série. Ele já colocou em destaque. E vou no efeitos. Lá no efeito, eu vou nas pré-definições. Também poderia colocar uma pré-definição, uma cor, transparência. O que eu quero aqui é o formato 3D. Vou descer aqui na barra de rolagem. E aqui eu vou fazer esse gráfico um pouquinho mais ovalado. Então, largura eu vou colocar como 120 e altura também 120. Então, viram lá o efeito que ele já deu no gráfico. E vou escolher aqui, ó, material. Vou escolher aqui o efeito borda escura. Então, aqui eu tenho vários. Vou escolher o borda escura. Então, viram o efeito ali que ele já deu para o meu gráfico. Vou fechar a área de formatação. Vou clicar aqui na série. Vou pedir aqui para colocar um pouquinho maior. Colocar um negrito também. Outra coisa, eu vou clicar na série. E aqui na série a pessoa fala assim, eu queria colocar em destaque a maior fatia. Então, eu clico novamente na maior fatia e aqui eu posso arrastar. Então, ele já coloca em destaque. Se eu clico, seguro e arrasto, ele leva de novo. Se eu clico fora, isso a gente também poderia fazer usando isso. Clico na série, vou lá em formatar, formatar seleção, e aqui eu tenho a explosão da pizza. Ó. E ali ele já faz a explosão. Se eu quero só uma fatia, eu clico e aqui também posso escolher a explosão. Ó. E aí ele já vai fazendo. Então, vou deixar aqui como 15. Então, viram que a gente pode fazer manualmente ou usando a formatação. Vou fechar aqui o quadro de formatação e vou clicar fora e ali o meu gráfico já estaria pronto. Só vou dar uma reduzida nele, trazer ele um pouquinho mais para cá. Vou tirar também essa borda. Então, lá no contorno, deixar sem contorno, e o preenchimento sem preenchimento. Lembrando, qualquer alteração que a gente faça aqui nos totais já reflete no gráfico. Então, se eu vier aqui, por exemplo, e mudar para 2000, já muda lá o meu gráfico. Se eu vier aqui e mudar para 1000, viram como ele já altera. Então, aqui vimos como trabalhamos com o gráfico de pizza. Lembrando, o gráfico de pizza só trabalha com uma série de dados, não é acumulativo. Vamos clicar na guia de planilha, vendas, metas. Aqui nós vamos usar um gráfico de combinação. Então, aqui eu tenho as vendas que foram realizadas e as metas. E aí queremos fazer um comparativo. Aqui já temos meta, que aqui é uma variável, por isso que tem a fórmula. Então, amanhã se mudou, eu venho aqui, altero a meta e ele já modifica.
Então, vou mudar aqui para vocês verem, depois eu altero para que vocês vejam isso no gráfico. Então, vou dar um clique aqui no B4. Para criar um gráfico de combinação, então agora aqui eu gostaria de misturar gráfico de coluna com gráfico de linha, ou gráfico de linha com gráfico de área. Então, isso é possível através do gráfico de combinação. Então, aqui no inserir, no grupo gráficos, nós temos lá inserir gráfico de combinação. Ele já tem aqui alguns prontos, coluna e linha e área. E também criar gráfico de combinação personalizado, que é o que eu quero. Então, isso que é legal, porque aqui você vê que você pode misturar. Ó. Ah, então venda, eu quero área. Viram ali, ele já mostra. Ah, esse eu quero em barra. E ali ele já mostra para a gente. Bom, no caso, a venda eu quero em coluna agrupada e a meta eu quero em linha. Então, ali ele já fez o meu conteúdo. Não quero eixo secundário aqui e vou dar um OK. Então, ali o meu gráfico já estaria pronto. Aqui, só para vocês verem, ó, vou mudar a meta. Vou colocar lá como 60. Então, alterou ali a meta, já altera no gráfico e ali eu já tenho. Mas nada impede de eu ter metas diferentes. Por exemplo, o Daniel vai ter uma meta diferente, porque ele entrou há pouco tempo. Sei lá, vou mudar para 40%. Então, isso a gente pode fazer. Tá? Vou desfazer, vou manter lá uma meta padrão para todos os colaboradores como exemplo. Então, aqui a gente já sabe quem atingiu a meta, quem não atingiu, e assim por diante. E aqui a mesma coisa, poderia fazer um acabamento. Então, vou desligar título do gráfico, vou desligar aqui também as linhas de grade, vou clicar aqui na série, que é a meta, vou lá no formatar, lá no grupo seleção atual, vou lá no formatar seleção, e eu vou aqui na formatação, eu vou escolher uma cor de linha, então vou escolher aqui um vermelho, vou escolher aqui o tipo, pegar aqui um tracejado, diminuir um pouquinho aqui a espessura da linha. E aqui vou mexer um pouquinho na largura. Colocar aqui 90. Diminuir. Colocar um pouquinho mais para cá. Vou remover aqui o meu contorno, sem preenchimento. Fechar aqui a parte da formatação. E ali o meu gráfico de combinação já estaria pronto. Então, aqui misturamos gráfico de coluna com gráfico de linha. Qualquer alteração, então vamos supor que a venda da Ana foi 70. Viram que ali ele já me mostra que ela superou a meta. Né? Se eu vier aqui na Maria, por exemplo, e colocar lá 80, então ali ele já me mostra. Assim como se eu vier aqui no Lucas e colocar 58, viram que ali ele já ficou abaixo da meta. Então, essa é a ideia do gráfico de combinação. Misturar tipos de gráfico para ter uma visualização mais interessante e mais profissional.
Vamos clicar na guia de planilha, negócios e mercado. Vou clicar no B4. Então, aqui eu tenho vendas em reais e mercado em porcentagem. Então, quando você vai comparar valores muito altos com valores muito baixos, o ideal é que a gente trabalhe com um gráfico de combinação. Então, eu vou lá, clico no inserir, grupo gráficos, e eu vou usar o gráfico de combinação. Já vou pegar esse aqui, coluna e linha. Viram que o mercado, os valores, como estão em porcentagem, eles ficam lá embaixo. Então, aqui eu vou pedir para alterar tipo de gráfico, e aqui nós vamos escolher o mercado linha, mas usando o eixo secundário. Então, ele vai criar um segundo eixo trabalhando com a porcentagem. Então, agora você tem uma representação entre valores altos e valores baixos. Vou clicar no OK e aqui poderia dar um acabamento. Mas viram que aqui conseguimos identificar valores muito baixos com valores altos e fazer esse comparativo como as minhas vendas estão em relação ao mercado. Vou desligar aqui o título do gráfico para ficar melhor aqui para a gente visualizar. Então, essa é a ideia de se trabalhar com um segundo eixo, quando você tem valores que têm uma diferença muito grande. Então, isso às vezes você não consegue perceber num gráfico. Vamos clicar na guia de planilha, saldo financeiro. Nós vamos clicar no B4 e agora nós vamos criar um gráfico trabalhando com valores negativos. Eu vou criar um gráfico padrão, então vou usar o atalho Alt F1. Viram que aqui no meio do gráfico aparece o eixo horizontal. E aí isso aqui atrapalha. Então, como que eu resolvo isso num gráfico onde eu tenho valores positivos e valores negativos? Então, eu vou clicar no meu eixo horizontal, lá em ferramentas de gráfico, na guia formatar, vou lá em formatar seleção, vou no opções do eixo, vou lá em rótulos, e lá em rótulos, onde eu tenho posição do rótulo, você viu que ali o padrão é próximo ao eixo, por isso que ele fica aqui. Eu vou escolher inferior. Então, viram que agora ele já desceu. Clico fora, vou fechar aqui a parte da formatação. Viram que agora nós conseguimos enxergar a parte positiva e a parte negativa. Então, esse gráfico eu poderia aumentar, diminuir, dar acabamento. Sei lá, aqui eu quero colocar em destaque, colocar em vermelho, esse aqui também em vermelho. E ali o meu gráfico já estaria pronto. Então, essa é a ideia de se trabalhar com um gráfico, trabalhando com valores negativos. Não esquecendo que o eixo, por padrão, ele vem lá no meio. Então, aí você vai e joga ele na parte inferior. Então, esses são os gráficos dentro do Excel. Agora é praticar. Laboratório. Se você não baixou o exercício prático deste curso, faça o mesmo agora. É importante que você realize o laboratório para praticar e memorizar o que você aprendeu durante o curso. O exercício proposto é o seguinte: item 1. Crie um gráfico de barra 2D utilizando os dados de B4 a C9
e inclua no local indicado. Item 2. Na área do gráfico, defina como sem preenchimento e linha de borda. Item 3. Formate o gráfico. Desligue as linhas de grade e inclua os rótulos de dados. Apresente a categoria em ordem inversa. Desligue o eixo horizontal principal. Altere a largura do espaçamento na série de dados para 90% e altere no design para monocromático. Selecione a sua cor de preferência. Boa sorte e nos vemos na resolução do laboratório.